Boa tarde, meu nome é Leonardo Ribeiro de Paula e eu vou falar sobre usinagem por feixe de elétrons, que foi um seminário da disciplina MEC 033 da Universidade Federal de Juiz de Fora. Partindo aqui da introdução, a usinagem por feixe de elétrons é um processo térmico que utiliza elétrons acelerados para fundir ou vaporizar materiais. A energia cinética do feixe é convertida em calor concentrado, e esse tipo de processo é utilizado principalmente em soldagens, corte, microusinagem, tratamento superficial. Existem ambientes de vácuo para evitar dispersão e oxidação. O objetivo do trabalho é explicar o princípio de funcionamento do processo, descrever o equipamento e seus componentes principais, apresentar os parâmetros de operação e técnicas de soldagem, destacando aplicações, vantagens e limitações. Vou falar um pouquinho sobre o contexto de como a ferramenta foi criada. O processo evoluiu paralelamente ao avanço da tecnologia de vácuo, no início da era das construções nucleares, ali por volta de 1950, quando surgiu a necessidade de soldar materiais reativos como o titânio e o zircônio, enfrentando desafios relacionados à oxidação. Como os elétrons podem ser projetados no vácuo, solucionou-se o problema da oxidação ao realizar as soldagens em câmeras de vácuo. Dessa forma, foi possível obter soldagens com as seguintes características: zonas fundidas extremamente estreitas, ausência de oxidação devido à execução em ambientes a vácuo, zonas termicamente afetadas reduzidas e o resultado de alta convergência do feixe de elétrons. Vou explicar aqui um pouco o princípio de funcionamento do material. Temos o filamento, que é o responsável pelo mecanismo de geração de elétrons. Isso é conseguido por meio do efeito Joule, né, o mesmo ali das resistências, que é por meio de aquecimento. O filamento é montado dentro do Velnet e que está inserido no cátodo. O cátodo é submetido a uma alta diferença de potencial, ali entre 20 e 200 kV, em relação ao anodo, permitindo a aceleração dos elétrons emitidos em direção ao feixe. O ELNEUT possui uma geometria especial que cria superfícies equipotenciais, facilitando assim a extração dos elétrons emitidos pelo cátodo. Esses elétrons estão acelerando entre o cátodo e o anodo, atingindo velocidades entre 20 e 70% a velocidade da luz. Como o anodo é perfurado, os elétrons acelerados passam por ele devido à alta inércia e são direcionados à peça de trabalho por uma lente, né, como está mostrando aí na imagem, formando feixes de elétrons concentrados. Ao impactar a peça, os elétrons convergem instantaneamente sua energia cinética em energia térmica, gerando assim temperaturas extremamente elevadas na região de impacto. No entanto, nem toda a energia dos elétrons é convertida em calor, pois parte é perdida em alguns outros fenômenos durante o impacto. As lentes eletromagnéticas permitem ajustar e controlar o feixe de elétrons, possibilitando assim diferentes configurações de foco e intensidade conforme a aplicação desejada, ali como soldagem, tratamento superficial e corte. A lente faz esse ajuste e você pode utilizar a ferramenta em diferentes aplicações. Agora vamos falar um pouco de alguns componentes do equipamento. Vamos falar aqui primeiramente do canhão emissor de elétrons, que tem como função ser o local onde são gerados os elétrons e onde inicia todo o processo de feixe. Temos como componentes principais do canhão emissor o sistema de focalização, que eu falei anteriormente, dispositivo de emissão e aceleração, o anodo e o catodo, né? Temos aí como condições de operação sempre em alto vácuo, né? Pelo menos aí 10 a menos 4 torr, para facilitar o transporte de elétrons, reduzir formação de plasmas ou arcos elétricos, evitando assim a oxidação do filamento e mantendo a limpeza do material. A alimentação é feita por meio de transformadores especiais de alta tensão. Temos diferentes tipos de catodo. Temos os que são diretamente aquecidos e os que são indiretamente aquecidos, né? Varia ali o, a complexidade do catodo. O diretamente aquecido é mais simples, mas gera distribuições de elétrons menos uniformes e vida útil menor. E o indiretamente aquecido tem como vantagem maior estabilidade, melhor definição da mancha catódica e vida útil maior. Temos também as lentes de focalização e ajuste, que servem para convergir o feixe de elétrons, que tende a dispersar,
Normalmente é uma lente circular. Temos o ajuste de foco, que é necessário devido a algumas distorções de campo, como curvaturas da linha de campo, distorções cromáticas, repulsão de carga de espaço e, de preferência, é necessário altas tensões e baixas correntes para minimizar assim as distorções. E também temos o sistema de controle, que são bobinas eletromagnéticas que modificam o feixe conforme a corrente, que é o próximo slide aí que eu vou mostrar para vocês, que essas bobinas aí direcionam. Olá, meu nome é Arthur. Vou dar continuidade aqui à apresentação de nosso trabalho, em que o Léo estava apresentando inicialmente os princípios básicos, realizando uma introdução, bem como também fazendo uma explicação do que seria a proposta e os objetivos do nosso trabalho de usinagem por feixe de elétrons. E após toda a explicação dele, muito bem embasada, dos princípios envolvidos nesse tipo de usinagem e também como uma forma de introdução, nós achamos uma boa forma de também exemplificar a aplicação desse tipo de usinagem por meio da prática mesmo, de um evento prático que tem acontecido, em que, e aí por conta disso nós fomos é, em busca de artigos que tivessem esse embasamento técnico e que nos fornecesse alguma aplicação do uso do feixe de elétrons e principalmente de uma forma mais acessível, vamos dizer assim, e também de uma forma didática para que a gente conseguisse explicar e introduzir esse método que também a gente abordou em sala de aula. Então, fazendo essas considerações iniciais, a gente foi à procura de um artigo científico e encontramos um artigo em que ele faz uma bancada em que utiliza esse tipo de usinagem e, e aí a gente vai explicar como funciona isso. Mas antes de ir para os objetivos em si do artigo, a gente vai passar aqui e fazer um resumo bem breve do que se trata o artigo. Inicialmente, aqui no nosso primeiro tópico, é uma tecnologia bem estabelecida para diversas indústrias e também muito utilizados em processos de furação, soldagem e modificação industrial. Esse tipo de sistemas convencional utiliza uma alta tensão para a geração do feixe de elétrons. E eles são utilizados nessas formas aí, desses processos de furação, soldagem, modificação superficial, convertendo a energia cinética desses elétrons em energia térmica no próprio substrato ali. Esses sistemas são utilizados lentes magnéticas, né, para focalizar o feixe e as bobinas desviam suas trajetórias e a maioria são utilizadas em usinagem em tamanho macroscópico, como a gente pode ver na maioria dos casos em que não são utilizados em peças tão pequenas. E aí esse também é um diferencial daqui do nosso artigo, que a gente traz uma forma de usinagem dessa aplicação, dessa tecnologia, em peças menores, em que a gente consegue encontrar e são muito utilizados aí no nosso dia a dia. E por conta disso, essas máquinas possuem grandes câmeras e também são equipados com fontes de alimentação de alta potência, o que também dificulta encontrar microusinagem dessas pequenas peças e tudo mais, e aí é mais comum ver esse tipo de aplicação em sistemas maiores. E aí, abordando, já entrando no próximo tópico, que é o desenvolvimento de um sistema IBM de mesa, que é para usinagem de peças pequenas. E é essa a proposta do nosso artigo, que é para realizar a microusinagem em peças muito pequenas. Foi desenvolvido o sistema de mesa com uma câmara a vácuo com menor que 5 litros, um transformador foi utilizado de micro-ondas e como fonte de alimentação. E aí, como fonte de feixe de elétrons, foi utilizado um cátodo côncavo,
e uma atmosfera de argônio para evitar contaminação. Aqui, já entrando no projeto em si da fonte de da fonte de feixe de elétrons, essa daí é o esboço, né, do que envolve o projeto em si. E aí ela é constituída por uma haste de alumínio com 18 milímetros e 20 milímetros de altura, como a gente pode ver ali por meio do desenho técnico. E existem dois modelos, um com superfície côncava, com raio de 15 milímetros e deslocamento de 13 milímetros, e o outro com cavidade de 13 milímetros. O outro também possui uma cavidade, mas com furo de 118 graus, que é esse mais do canto ali, que não é tão centralizado, e diâmetro de 13 milímetros. E essa figura mostra os dois esboços, né? Os escudos cerâmicos foram levantados para exibir os detalhes dos cátodos, e a flexibilização do feixe elétrico é realizada pela curvatura da superfície do cátodo de alumínio inclinada ao furo. Como fonte de alimentação, como eu mencionei anteriormente, no projeto em si, é utilizada uma fonte de micro-ondas com, uma, com uma tensão máxima de 3,38 kV. E aí, também mencionando um pouco dos objetivos aqui envolvidos neles, o objetivo é meio que comparar esses dois tipos e aí ver o que possui melhor focalização, melhor desempenho e melhores resultados na aplicação específica em si desse artigo. Continuando aqui, esse já é uma configuração do sistema em si quase completo ali, que possui uma câmara de vácuo, o cátodo, transformador de alta voltagem, uma bomba ali de vácuo, uma válvula também, que é constituída da mesa. E aí foi feito com uma câmara de vácuo, feita de aço inoxidável e fechado com uma placa de vidro de 8 milímetros de espessura. É utilizada uma bomba de vácuo, como mencionado, que possui paraletas rotativas para realizar esse tipo de bombeamento que a gente planeja aqui, que o estudo faz nesse caso. E também é utilizado um manômetro, que tem uma faixa completa e um fluxômetro de Boyle, que são instalados para medição do vácuo e também controle do fluxo de argônio. E como eu mencionei também anteriormente, que possui uma função primordial ali para evitar a contaminação e eventuais problemas relacionados a esse sentido. Também foi utilizado o material de alumínio, que foi utilizado como fonte geradora do feixe desses elétrons. Continuando, aqui na fonte de alimentação foi utilizado, e aí só tem um esboço do circuito elétrico em si, com a câmara de vácuo, cátodo e o anodo, e também o circuito elétrico ali, que tem os resistores, um capacitor, dois resistores, né, e os transformadores ali, que é típico de um micro-ondas, que é como mencionado, venho mencionando anteriormente, e para alimentar o cátodo. Essa tensão ela é dobrada e suavizada por meio de um retificador dobrador de tensão, que também utiliza um diodo de alta tensão e um capacitor, conforme eu mencionei, e que tem por volta de 1 microfarads. E essa tensão também é regulável suavemente por um potenciômetro ali, que tem o objetivo de regular essa tensão. E o gráfico abaixo, ele mostra a dependência da tensão de saída e da alta tensão. E foi conectado em série, um resistor foi conectado em série ao caso e também a fonte para limitar a corrente máxima e evitar potenciais problemas ali elétricos que pode ocorrer com o aumento da tensão ou algum tipo de curto-circuito, algo mais relacionado a algum problema elétrico mesmo. E aí a gente pode ver a dependência ali da voltagem de saída com o regulador ali. Aqui, partindo para os resultados experimentais, podemos ver ali a característica gerais do cátodo. O ponto de focalização de descarga estava entre 8,15 milímetros e 19,2 milímetros da superfície, e observando pelo visor, o espaço escuro do cátodo e a coluna negativa de descarga se estendem quando a pressão de trabalho diminui, assim como a tensão de alimentação do cátodo aumenta. Esse fenômeno
ele pode ser considerado como uma descarga sob as condições ali do ramo esquerdo, como a gente podemos ver ali no gráfico. O ajuste da corrente é possível variando a tensão e selecionando uma pressão adequada ali de trabalho, do gás de trabalho, do gás de trabalho. E é necessário também um ajuste de pressão ali para a corrente do feixe. E aí a gente pode ver o comportamento da alta tensão por meio do gráfico ali. Aqui, os testes de focalização. Para alta densidade de energia foi utilizado um cátodo com superfície côncava com o objetivo de focalizar o feixe no plasma, de elétron do plasma, e ao utilizar a curvatura do côncavo é possível encontrar um ponto de feixe de plasma para fim de usinagem. Foi constatado que por volta de 25 milímetros entre a peça e o cátodo proporciona um excelente ponto de focalização ali do feixe. E a figura mostra a foto dos dois cátodos, com superfícies de formas diferentes e com o esquema das trajetórias que são assumidas ali por eles no momento da aplicação desses feixes de elétrons. E o cátodo B, na figura B, como a gente pode ver ali, teria um ponto focal melhor do que o do A. Só que, contrariamente a essa posição, as fotos mostram que com superfície com ângulo de furação de 118 graus parece ter um feixe mais bem localizado, focalizado do que o de superfície côncava, como a gente pode ver ali também pelas figuras ilustradas. Aqui, partindo para o último resultado aqui, dos resultados experimentais que o artigo elencou, e a gente pode ver que a figura mostra os resultados dos testes ali de focalização para as placas de SS, e a figura A demonstra que os pontos de focalização são obtidos com um cátodo tem cerca de 3 milímetros de diâmetro. Portanto, o tamanho do foco o foco é de aproximadamente 1 milímetro de diâmetro, com cátodo em ângulo de 118 graus, como mostrado ali na figura B. Aqui, nossas referências do que a gente utilizou no nosso trabalho. E aqui, como uma breve conclusão, além de todos os resultados encontrados, que a gente discutiu por meio dos artigos, por meio dos resultados do artigo anterior, não só isso, nos resultados que a gente discutiu, a gente pode também ver que foi um método de alternativo, né? Porque é utilizado mais em peças macros e nesse caso foi utilizado em peças micros e também com equipamentos não tão sofisticados e que a gente mesmo poderia projetar. Então seria isso, essas nossas referências. Eu agradeço para todos que ficaram até aqui e muito obrigado pela atenção de todos.